Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Conexão desta segunda-feira. A gente começa a semana falando sobre a queda na produção e venda de veículos. Tem também as informações do dia, o movimento no trânsito. Você vai conhecer um aplicativo criado por um estudante para mapear os buracos nas ruas. Hoje tem também a estreia do quadro Atrás do Volante e música com a cantora Vani K. Fique aí, Conexão já está no ar. Mais me procurar, aqui não é mais o seu lugar. Tudo que a gente construiu, você jogou fora. Se essa distância é tão ruim, porque deixou que eu fosse embora assim? Não precisa mais me procurar. Eu bem que falei, eu disse que não voltaria. Se antes chorei, hoje já é outro dia. Eu bem que falei, eu disse que não voltaria. Se antes chorei, hoje já outro dia. Não precisa mais me procurar. Já cansei de te perdoar. Todas as chances que eu te dei, você jogou fora. E nesses dias que eu perdi, até achar alguém melhor pra mim, não precisa mais me procurar. Eu bem que falei, eu disse que não voltaria. Se antes chorei, hoje já é outro dia. Eu bem que falei, eu disse que não voltaria. Se antes chorei, hoje já é outro dia. Bem-vinda, Vani K. Mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao Conexão, tudo bem? Muito obrigada, mais um prazer estar aqui de novo. Agora eu quero saber, tá com uma blusa do Red Hot Chili Peppers. É uma das tuas bandas preferidas? É, uma das minhas bandas preferidas. Hoje eu digo que ela não tá caracterizada no som que eu faço hoje. Uhum. Mas eu posso dizer que eu comecei a tocar a guitarra porque eu vi um clipe do Red Hot e Under the Bridge era a música. Uhum. E aí eu decidi, não, eu quero tocar também. Tu já fez parte aí de uma banda de rock, né? Sim, eu fiz já faz uns 3 anos que acabou a banda e desde lá eu comecei a entrar nesse formato mais pop, né? Uhum. Você compõe também? Sim, todas as músicas são minhas ou parcerias com outros compositores. Uhum. E a inspiração, né, Perdigão? A gente sempre quer saber, né, como que os compositores se inspiram, né? No teu caso. No meu caso, eu me inspiro mais em histórias dos outros do que na minha própria vida, assim. Uhum. Mas eu não digo que eu não possa escrever sobre a minha vida também, mas hoje eu não me baseio em mim para escrever. E a banda... apresentar os guris, né? Vou apresentar os guris, são gêmeos. Isso, não sei se vocês notaram. Eles me acompanham aqui, que a gente tem esse formato mais acústico, nos shows eles vão estar juntos também. Aqui é o Dudes, o Eduardo, e o Gabi, que é o Gabriel. Tem mais gente? Tem mais gente, mas quando a gente vem assim para fazer voz e violão, são eles que me acompanham. A Vani já vai cantar um pouquinho mais aí pra gente, a gente vai conversar um pouquinho mais daqui a pouco, vai ficar o programa todo, né, Perdigão? É verdade, vai ser nossa companhia hoje. É, bem-vinda, viu? Obrigada.
Os ingressos para o Porto Alegre em Cena deste ano já estão disponíveis. A pré-venda para 10 espetáculos começou hoje. Para as outras atrações, as entradas começam a ser oferecidas dia 24. Os ingressos em pré-venda estão no site Ingresso Rápido, Perdigão. O Porto Alegre em Cena começa no dia 4 de setembro. 40 apresentações de música e teatro devem passar pelos palcos do festival, que termina no dia 22 de setembro. Então tem 22 dias aí para aproveitar. É muita coisa, né? Apesar de fazer bem para a saúde, emagrecer pode interferir no humor. É isso mesmo. Um estudo mostrou que pessoas que se submetem a regimes tendem a se sentir mais tristes. Pela fome, Será, certo? Perdigão? Acho que é a fome da tristeza. Vamos ver aí na reportagem. Quem está na luta contra a balança sabe que não é fácil manter as restrições no cardápio. Cortar massas, doces, refrigerantes, deixar de lado o que gosta, acaba com o humor de qualquer um. E quanto mais radical a dieta, pior é. Eu gosto de comer. E aí você não poder comer me deixa irritada. Você não consegue passar bem o dia, né? Você não aguenta os filhos, não aguenta o marido. Essa irritação é comum para quem fecha a boca. Uma pesquisa britânica entrevistou 2.000 pacientes com mais de 50 anos que foram orientados a perder peso por questões de saúde. E todos apresentaram 50% mais probabilidade de se sentir tristes. Os pacientes foram observados durante 4 anos e, neste período, tiveram monitorados peso, pressão arterial e nível de lipídios no sangue. De acordo com o estudo, as pessoas que perderam mais de 5% de peso ficaram mais saudáveis, porém mais propensas a sentir mau humor. Elô passou por isso. Ela saiu de uma dieta rigorosa recentemente. Emagreceu mais de 10 quilos em 2 meses. A segunda noite eu não conseguia dormir, morrendo de fome. Eu brinco que quando eu fico com muita fome eu fico de mau humor, e então realmente foi mais difícil. É bom ficar atento. Cortar os carboidratos pode ser uma armadilha na dieta. O carboidrato tem a capacidade de liberar serotonina, então ele é responsável por picos de bem-estar que a gente possa ter após sua ingestão. O resultado de uma alimentação cheia de restrições, na maioria das vezes, se torna um peso no dia a dia e atrapalha o convívio social. O melhor mesmo é buscar um equilíbrio saudável. Uma dieta precisa ser feita com planejamento e uma adequação do que a pessoa vai comer frente ao que ela vai gastar e, sobretudo, em que época da vida ela esteja. É verdade, né? Eu não vou fazer dieta. Eu já não digo mesmo. O primeiro final de semana do Festival de Gramado encerrou com o prêmio Assembleia Legislativa. A competição reúne exclusivamente filmes produzidos aqui no Rio Grande do Sul. São 13 categorias que premiam filmes e trilhas sonoras de produções gaúchas. A edição 42 do evento vai até o dia 16 de agosto. O Festival de Gramado começou oficialmente nessa última sexta-feira com a exibição do filme Isolados, da Marina Viomonde, que é filha do ator José Wilker, morto em abril desse ano. Durante a abertura, o ator foi homenageado. Merecido, né? E ela até chorou, foi bem emocionante. Um número cada vez maior de adolescentes fica na internet até de madrugada, o que acaba aí prejudicando a saúde. Esse é um dos desafios que a era digital impõe aos pais. Laura costuma utilizar a internet até a 1h da manhã. A adolescente de 15 anos administra na parte da noite a conta de um fã-clube no Twitter e compartilha fotos e textos na rede. Durante as férias, ela chegou a ficar até as 4 da madrugada conectada. Tem bastante coisa para fazer, conversar, ter notícias dos seus ídolos, da banda que você gosta. A estudante também gosta de pesquisar assuntos variados na internet, principalmente os que possam ajudá-la na escola. E para driblar o sono, troca a noite pelo dia. Eu acordo, vou para a escola, aí quando eu chego eu durmo mais. Casos como o de Laura, cada vez mais comuns, serviram de base para um estudo. Uma pesquisa da Fundação Nacional do Sono dos Estados Unidos revelou que mais da metade dos adolescentes entre 15 e 17 anos dorme cerca de 7 horas por noite, 1h30 a menos do que o mínimo recomendado pela idade, porque ficam na internet até de madrugada. Eles até criaram um termo para essa atividade, vamping, uma alusão aos personagens de vampiros.
Aqui no Brasil, cerca de 75% dos adolescentes ficam na cama usando a internet antes de dormir e comprometem a qualidade do sono. Um adolescente recebe, desde o momento que ele deita até a hora de pegar no sono, aproximadamente 50 mensagens de texto. Então, isso que faz, na verdade, faz com que o indivíduo jovem ele fique sendo extremamente estimulado em um momento onde ele deveria estar se desligando, se desconectando. Para o psicólogo, os pais devem interferir nessa rotina para preservar o descanso dos filhos. É importante que esses pais também deem um exemplo e não simplesmente orientem o filho, mas que fiquem com o tablet na cama. Pais têm que dar o exemplo, Dani. Não adianta tu ficar no Facebook até a madrugada e depois cobrar do filho, né? Exemplo é tudo, né? Bom, você pode participar aqui do Conexão RS, faça contato em facebook.com/Ubra TV Cultura. Vamos dar uma olhadinha no trânsito agora. A gente tem imagens do site Veja ao Vivo, da zona central de Porto Alegre, da Avenida Farrapos, quase na esquina ali da Barros Cassal. A gente pode ver que o trânsito está bem tranquilo, um baixo fluxo de veículos pro horário, né? Agora são 6h10. Fluxo bem tranquilo, daqui a pouquinho até 7 horas deve aumentar um pouco esse fluxo na área central de Porto Alegre. São 6h13 exatamente. Na Avenida Mauá o trânsito já é um pouco mais intenso, né? Mais carregado, com congestionamento, e também na Avenida Castelo Branco. Tá certo. Um estudante da USP desenvolveu um sistema capaz aí de monitorar o consumo de energia elétrica na casa e até desligar alguns aparelhos em horários específicos. O objetivo é proporcionar ao consumidor uma boa redução da conta de luz. TV ligada, secador, notebook e aquecedor. Tudo isso funcionando e muitas luzes acesas. Aqui nesse apartamento, o gasto de energia é alto e a conta proporcional. Difícil afirmar o que dá mais despesas. Eu acho que é o ferro de passar que gasta mais energia. Pensando numa forma de reduzir estes valores, um aluno da Escola Politécnica da USP criou um sistema que pode ajudar o consumidor a acompanhar de perto os gastos com energia elétrica em residências e também nas empresas. O objetivo é levar o equipamento da faculdade até a casa do consumidor. Assim, é possível descobrir que produto está gastando mais ou menos energia. Fábio Moreira explica que o aparelho funciona acoplado a um quadro de energia. Um visor mostra o gasto diário e mensal, além do valor da fatura a ser cobrada pela empresa de eletricidade. Pelo computador, dá para programar o desligamento de eletroeletrônicos em stand-by para evitar o desperdício e até saber o gasto individual de cada aparelho. Esse equipamento, ele fornece informações de forma clara, forma fácil. De acordo com o professor que orientou o projeto, a expectativa é que o sistema, que já é comum fora do Brasil, seja produzido em larga escala e ajude o consumidor a reduzir a conta de luz em até 30%. Ele vai poder atuar em cima do consumo dele, dos hábitos de consumo e também atuar na questão da eficiência energética. Quando a gente hoje vai comprar um eletrodoméstico numa loja, você tem aquelas opções de aparelhos que gastam mais ou menos que outros da mesma categoria, então seria até interessante saber o que está gastando mais aqui em casa e que de repente eu pudesse trocar por algo que gasta menos. Giovana já calcula como aproveitaria o dinheiro economizado com o uso do sistema desenvolvido pelo estudante. Viajar. Tá bom, né? Viajar é sempre bom. É verdade. E economizar energia... Melhor ainda. Melhor ainda. Dirigir pelas ruas e se deparar com buracos no asfalto é uma realidade cada vez mais comum nas grandes cidades, principalmente na Grande Porto Alegre. Saber onde cada um dos buracos está sempre é um grande desafio, né? E como? Bom, pensando nisso, os estudantes Bruno Klein e Carlos Borges, da Escola Técnica Liberato Salzano, de Novo Hamburgo, desenvolveram um aplicativo. O sistema quer facilitar um pouco a vida de quem trafega pelas ruas. Foram quase 2.000 downloads aí em pouco mais de um mês. É isso, guris? Bruno e Carlos, bem-vindos ao Conexão, tudo bom? Boa noite a todos. Primeiramente é um prazer estar aqui e poder divulgar o projeto, né? É isso mesmo, o Buracos Monitor começou a ser divulgado há menos de 2 semanas e já foram quase 2.000 downloads e mais de 1.600 buracos cadastrados. Né? Olha só. Agora, Carlos, explica então pra gente quando que surgiu essa ideia, né, e como foi aí para desenvolver todo o projeto.
Eu sou amigo do Bruno há um certo tempo, né? Sim. E o Bruno, ele teve a ideia e ele sabia do meu conhecimento em implementar tecnologias móveis, né? Então ele entrou em contato comigo e me perguntou, Carlos, quais seriam as melhores maneiras de eu implementar o aplicativo? E durante esse tempo aí, foram 4 meses aproximadamente, nós nos encontrávamos em alguns momentos e eu ajudava ele a desenvolver o software em algumas dicas ali que ele tinha. E está aí o resultado bem bacana do trabalho que está sendo feito. O que vocês estudam lá, guris? Eu fiz o curso de técnico em informática para a internet e atualmente estou cursando sistemas de informação. E tu, Carlos? Eu faço ciências da computação. Olha, agora, Bruno, então explica como que funciona, né, esse sistema. A gente até tem algumas imagens, eu vou pedir para o nosso diretor ir mostrando enquanto você fala. Bom, então, o aplicativo ele tem 3 funções principais, tá? A primeira delas é que a pessoa, o usuário, pode cadastrar buracos através de um celular, smartphone, com um Android. A segunda função é que ela pode interagir também com as marcações já feitas. Ela pode clicar numa marcação e dizer essa aqui realmente existe ou essa aqui não existe. Ou essa aqui já foi tapada, né? Exatamente. E também ela pode usar o aplicativo como um radar para buracos. Ou seja, se ela estiver usando ele enquanto dirige, deixar o aplicativo aberto, ela vai receber um alerta sonoro caso ela se aproxime de algum buraco. Isso vai dizer para ela, tu está chegando perto de algum buraco. E é para todas as plataformas? Inicialmente ele é só para Android, mas a gente já está pretendendo desenvolver para iOS até o fim do ano, até dezembro. Desculpa, Perdigão. Agora, qualquer um pode alimentar o sistema? Como que é? Eu vou lá, vejo um buraco e posso cadastrar esse buraco? Como que funciona isso? Isso mesmo, o aplicativo é gratuito, pode ser baixado através da Google Play. E qualquer pessoa, qualquer usuário pode ir lá, cadastrar um buraco, interagir com as marcações e utilizar o aplicativo como um radar, né? Agora, guris, é um absurdo a quantidade de buracos que tem, principalmente depois das chuvas, né? Vocês têm uma noção de quantos buracos, mais ou menos, tem cadastrados já? Nós temos, eu queria só corrigir uma informação, o Bruno tinha comentado 1.600 buracos, nós temos mais de 1.600 interações. Nós temos aqui, eu tenho anotado, deixa eu só pegar aqui, nós temos 1.049 buracos cadastrados. Quando tu faz o download do aplicativo, tu tem esse dado na parte superior, na versão mais nova. Nós temos aí, digamos assim, no G4, Porto Alegre, São Leopoldo, Alvorada e Gravataí. Tá sendo Porto Alegre 270, São Leopoldo 107, Alvorada 65, Gravataí 61. Alvorada tem pouco porque as pessoas ainda não baixaram, tá? Porque é minha cidade, é horrível. Tem muito, então. Tem que ter um Jeep para andar em Alvorada. Agora, fora esses municípios, o aplicativo já está em outros locais também, né? Já está sendo usado por moradores de outras cidades, né, meninos? Sim, já está sendo usado pelo Rio Grande do Sul inteiro. Rio Grande, Pelotas, Uruguaiana já tem marcações. Caxias do Sul tem bastante. E a gente já está recebendo marcação de outros estados, São Paulo, Mato Grosso, Brasília. Ele funciona como um GPS, assim, como se fosse um Waze, o GPS. É uma boa comparação. Mas o foco é buraco. Sim, mas aí ele pega, por exemplo, quem tiver em qualquer lugar do mundo, eu consigo marcar se eu baixar o aplicativo. Sim, ele mostra o mapa mundi, né? Então tu consegue marcar em tese todo o Brasil. Que legal. Agora, guris, a ideia de vocês é, claro, expandir, né? O que falta, então? Incentivo? Alguma prefeitura já procurou vocês? Como é que está essa questão? Nessa última semana a gente entrou em contato com as prefeituras aqui da região, né? E tentou marcar uma reunião com o secretário de obras. Até o momento a gente já tem 2 reuniões agendadas, uma com o secretário de obras de Cachoeirinha e outra com o de São Leopoldo. E o nosso objetivo agora, o próximo objetivo é realmente isso, é entrar em contato com as prefeituras, mostrar para elas o nosso projeto, perguntar para elas como a gente pode ajudar elas e realmente oferecer uma plataforma, criar um site onde elas possam interagir com isso e mostrar que está sendo feito um trabalho em cima disso e trazer isso para a população, né? Para a população ver que realmente estão trabalhando. Vocês acham que geralmente as ruas são esburacadas? Não sei onde vocês moram, em Novo Hamburgo? Eu moro em Novo Hamburgo. Eu moro em São Leopoldo e em São Leopoldo realmente foi um dos motivos que trouxe a ideia para mim de fazer o aplicativo. É muito buraco, estava gerando desconforto até para trafegar na rua, né? Claro. Agora, guris, aí a ideia de vocês, claro, é uma maneira também de evitar acidentes, mas principalmente de fiscalizar a situação das ruas, né? Vocês têm noção do serviço que vocês estão prestando aí para a população? Isso que eu gostaria de salientar. Esse contato com as prefeituras, o papel do cidadão ele é muito importante em auxiliar o governo. A prefeitura, nós conversamos com
hoje de manhã. Eles têm equipes de fiscalização que andam em algumas ruas, mas eles não andam em todas. Então, você pode imaginar o custo que é tu fiscalizar e encontrar os buracos. Claro. Tu pode hoje, também, que todas as prefeituras aqui da região têm um serviço telefônico onde tu abre um protocolo e lá no seu período programado, a prefeitura faz a manutenção. Facilitando essa coleta de informações para a prefeitura, tu agiliza a manutenção do buraco e tu pode planejar essa manutenção. Claro. Eu tenho uma região X que tem lá 10, 15 buracos, eu já vou com a equipe planejada. Eu faço a manutenção. E já consegue ver também quais são as vias que tem mais tráfego de veículos, né? Sim, já é e todo um trabalho, que se deterioram né? mais rapidamente, né? Agora, guris, para finalizar então, né? Quem está em casa e quiser baixar o aplicativo, como que faz? E o nome dele, então? Então, o nome do aplicativo é Buracos Monitor. Vai conseguir fazer o download dele gratuito através da Google Play. É só digitar lá Buracos Monitor, é a primeira opção. Tá. E se quiser saber mais sobre o nosso projeto, também pode acessar nosso site, que a gente criou para o aplicativo, é www.buracosmonitor.com.br. Tá certo, obrigada então pela presença de vocês aqui no Conexão. E parabéns pela iniciativa. Parabéns. Obrigado, a gente que agradece a oportunidade. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar aí sobre a redução da fabricação e venda de veículos. Antes tem mais uma música com a Vani K. Vamos lá, Vani? Vamos lá. Fiquei juntando os retratos dos abraços. Tinha tanto pra dizer. Tentei guardar meus segredos pra você não perceber. Hoje não tenho as respostas, mas amanhã talvez. E só restou saudade e a vontade de te reencontrar. Sem você tudo é igual. Sem você meu sol se vai. Acordei e quis te encontrar, mas estou sem você. E agora toda nossa história virou um temporal. Sem você o que era pra ser virou um ponto final. Toda a vida eu pedi alguém que fizesse sentir tudo que você disse. Eu lembro a toda hora. Agora é tarde pra voltar. E só restou saudade, a vontade de te encontrar. Sem você tudo é igual. Sem você meu sol se vai. Acordei e quis te encontrar, mas estou sem você. E agora toda nossa história virou um temporal. Sem você o que era pra ser virou um ponto final. Canoas pode ganhar uma nova empresa de fibra ótica. O secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Mário Cardoso, está lá na China, junto com uma comitiva do governo do estado, para negociar a instalação. A empresa seria uma das maiores do mundo na produção de cabos e fibra ótica. Que bom, né? Que é boa emprego. notícia. É emprego aí para o município. Bom, você pode participar aqui do Conexão RS em facebook.com/Ubra TV Cultura, tá certo? Vamos dar uma olhadinha no trânsito em Porto Alegre. A gente vai dar uma olhadinha agora no site Veja ao Vivo, na Avenida Carlos Gomes, com a Anitta Garibaldi. A gente pode ver que o fluxo é bem grande de veículos sem congestionamento. Então, é uma boa alternativa para quem quer se deslocar tanto de Porto Alegre, da Zona Sul, para Canoas, quanto de Canoas para a Zona Sul. Bem, né, Está bem tranquilo o trânsito até.
Bom, o acesso da estação São Leopoldo pela Avenida Mauá vai ficar bloqueado durante o resto do mês de agosto. A Transurb vai instalar 2 novas escadas rolantes na estação. A obra deve durar pelo menos 25 dias. Até lá, as paradas de ônibus que fazem a integração com o trem serão na Avenida João Correia, que permanece livre para acessar a estação. Queda nas exportações, mercado interno fraco, Copa do Mundo. Estes foram alguns fatores que contribuíram para uma queda na produção e venda de veículos no país e no estado. O mês de julho foi o mais fraco dos últimos 8 anos. Em junho, por exemplo, o Rio Grande do Sul teve queda maior que a média nacional no emplacamento Perdigão de carros 0 quilômetro, em comparação com o mesmo período do ano passado. Bom, aqui no estado, a GM chegou a dar férias coletivas aos seus funcionários, o que aumentou aí as expectativas sobre o futuro dos trabalhadores desse segmento. Para avaliar essa situação, a situação desse setor, os reflexos e as possíveis causas deste cenário, a gente conversa agora com o vice-presidente do Sincodiv FENAB, Marcelo Sbardelotto, FENABRAVE, desculpa, Marcelo Sbardelotto, boa noite. Boa noite. E o economista, nosso parceiro aqui do programa, João Portela, boa noite. Boa noite, boa noite. Bem-vindos ao Conexão. Marcelo, a gente começa te perguntando então se estes números preocupam o setor. Bom, de fato preocupam, né? Não pode ser diferente. Eu até gostaria de fazer um breve histórico do que aconteceu no nosso setor. Nós finalizamos o ano de 2013, a virada de 2013 para 2014, com uma situação um pouco atípica, que foi a necessidade de implementar nos veículos fabricados no Brasil equipamento obrigatório airbag e ABS. Isso encareceu o automóvel. Esse foi o primeiro grande problema. Encareceu em média quanto? Na faixa de R$ 1.500. Esse foi, eu falo assim, o primeiro grande problema, que não é um grande problema, é uma solução, né? É uma segurança, evidentemente, né? Mas é o problema porque passa a encarecer o automóvel. Daí em diante nós tivemos outros adventos que dificultaram um pouco mais, né? Que foi a questão do IPI. Ao mesmo momento, o governo taxou a alíquota do IPI para os automóveis, que vinha sendo reduzida, ela continua reduzida, mas agregou um percentual. Isso tudo elevado à dificuldade de crédito que a gente passou a ter a partir do mês de março em diante, fez com que a indústria caísse. O advento Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma, ajudou e ajudou muito, né? Então, o histórico, sem dúvida, é um histórico preocupante, ele foi ruim e a tendência é que continue ruim. Por quê? Porque o segundo semestre de 2013 foi um semestre interessante, foi um semestre bom para a indústria automotiva, para as vendas de veículos. A tendência é que este segundo semestre de 2014 não seja tão positivo. Então, a nossa queda hoje, que acumulado já está na faixa de 8%, tem uma tendência, tem um viés aí de queda ainda maior nesse momento. Agora, Marcelo, como então a indústria ela tem feito para enfrentar essa crise, né? Nós vimos que a GM deu férias coletivas aos funcionários. É uma das alternativas para que não haja demissões? Na verdade, a indústria automotiva está preparada para uma situação que foi trabalhada, que é produzir automóveis, vender, por consequência disso, automóveis, né? Nós temos a ideia de até o ano de 2018 o Brasil estar comercializando 6 milhões de automóveis no Brasil. Hoje se comercializa 3,5 milhões de automóveis. Então é um crescimento bastante expressivo e a indústria se prepara para isso, né? Então, ela precisa ter seus maquinários, seus fornecedores, seus funcionários, todos ativos com essa situação. Quando você tem um momento de queda, não resta outra alternativa para a indústria, senão férias coletivas, layoff, coisas que vão, vamos dizer assim, subterfúgios que a montadora vai tendo para não fazer um plano de demissão em massa, que seria, vamos dizer assim, a última alternativa e queremos todos nós que isso não aconteça, né? Porque seria o fim. Sim, a gente espera que não, né? A gente espera que não. Bom, professor, o IPI reduzido, todas as outras vantagens oferecidas para que o setor conseguisse aumentar e as vendas não foram suficientes, então? Não são suficientes porque são paliativos, né? A solução efetivamente boa para o setor seria a desoneração, ou seja, que os impostos que recaem sobre o setor não recaíssem, né? É aquele velho problema do nosso sistema tributário arcaico e ultrapassado, que taxa majoritariamente bens e serviços, e não taxa renda e patrimônio, como na maioria dos países do mundo. O governo tem que taxar renda e patrimônio, não consumo e bens, né?
E é o nosso caso aqui, a taxação é majoritariamente sobre bens e serviços. Aí você faz essas medidas aí, que aliviam um pouco agora, aliviam um pouco depois, né? Mas que não solucionam absolutamente nada. Além disso, a atividade econômica está em baixa, né? Consequentemente, como o setor é um setor de bens, né? Bens de consumo, ele vai sentir, porque há uma... São os primeiros a sentir, professor? São os primeiros a sentir, sem dúvida nenhuma, porque na hora que aperta lá com a comida, com o feijão, com o arroz, você abandona a aquisição do automóvel. Vou trocar de carro, mas o feijão e o arroz estão subindo. Bom, vamos então priorizar o feijão e o arroz, vamos deixar o carro para outra hora. Para depois, né? Então há uma conjuntura econômica adversa no país, né? A nossa economia ela está num período de inflação elevada e as medidas para se conter uma inflação, ela gera essa coisa de você ter ao mesmo tempo uma inflação e a entrada de uma recessão. Então a inflação está alta e há uma queda na atividade econômica. Isso aí a gente chama em economia, tecnicamente, quando você combate a inflação, né? Você obrigatoriamente gera desemprego. Porque quando você está num período de inflação, a economia está superaquecida. Aí, para controlar a inflação, você tem que segurar esse superaquecimento, via aumento de juros, etc. Aí você faz com que a atividade econômica caia e gere esse tipo de problemas que está se gerando na o ideal qual seria? Né? Não vamos gerar inflação, vamos controlar antes, vamos precaver antes, não vamos deixar chegar nesse ponto. Mas aí nós vamos ter que caminhar para uma discussão que está mais no campo político do que no campo econômico. Agora, Marcelo, então o que a indústria automobilística representa aqui para o Estado em número de empregos, de veículos produzidos? Tem como a gente passar isso para quem está em casa? Tem como passar. É uma cadeia produtiva bastante extensa. Eu posso falar assim na questão da distribuição de veículos automotores no Estado, né? Nós temos aí mais de 15 mil empregos diretos. O nosso emplacamento médio mensal gira na faixa de 7 mil automóveis, tratores, ônibus, caminhões, todos os implementos rodoviários. Então, essa é a cadeia produtiva. Nós abastecemos de forma bastante substancial o governo do Estado com tributos, com impostos, né? Digamos que é uma das cadeias mais importantes que tem no Estado e no Brasil. É muito emprego, né? Agora, Marcelo, houve queda no número de emplacamento dos carros 0 km, mas entre os carros usados, tá? Eles também estão parados nas concessionárias. O ano passado, quando o governo reduziu o IPI, as revendas de carro reclamaram muito que as pessoas estavam deixando de consumir os carros seminovos para comprar o zero, né? Eu diria assim, na verdade não é que houve um desaquecimento de consumo. O que acontece no nosso mercado, tanto de veículos novos quanto de veículos usados, é uma restrição muito grande ao crédito, né? Eu estava ouvindo o professor falar aqui e efetivamente é isso mesmo. As pessoas, quando elas precisam, elas deixam o supérfluo de lado. E muitas vezes o supérfluo seria a troca do carro. Sim. Paralelo a isso, os bancos deram muito crédito num passado recente e houve uma inadimplência muito grande. Hoje os bancos estão muito mais seletivos, tanto na questão de fornecer o crédito com entradas baixas, quanto a longo prazo. Isso ao natural, tanto para o mercado de carro novo, quanto o mercado de carro usado, ele é danoso, ele gera um impacto, sem dúvida nenhuma. O mercado de carros usados é pior ainda, porque o tomador de crédito tem uma tendência muito maior a se tornar inadimplente por ser um carro de ano anterior, por ser um carro usado, que tem uma manutenção que tem que ser feita e tem um custo de manutenção. Tem mais custo, né? Vai que estraga mais que o zero. Eu vou pedir um tempinho para vocês, que a gente vai até a nossa redação agora, conversar com o Bives. Boa noite, Bives, tudo bom? Boa noite, Dani. Boa noite, Perdigão. Boa noite aos amigos de casa, aos convidados. Bom, vamos combinar o seguinte, tá? Vamos lá. Sim, caíram as vendas, mas mesmo com esta queda que estamos discutindo, Porto Alegre hoje apresenta uma frota de mais de 780 mil veículos. Para vocês terem uma ideia, de acordo com o Detran, aqui do Rio Grande do Sul, há um veículo para cada 1,8 habitante. Ou seja, nós não estamos falando mais de 2 habitantes. Estamos falando de 1 e um pouquinho, né? Mas estamos chegando... Quase 2, né, Bibi? Quase 2, mas eu já acho que está ficando mais próximo a quase 1.
um carro por pessoa. Sim. Na região metropolitana. Esse índice, esse número é de 2013. Essa quantidade somada às obras atrasadas, à buraqueira, que a gente acabou comentando no primeiro bloco, o comportamento agressivo de alguns motoristas, resultam no caos que a gente vive na região metropolitana. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Roda, VT. Bom, eu já fiquei surdo dessa da Índia, de tanta buzina nesses 20 segundos. E ali no Vietnã, né, na cidade de Ho Chi Minh, essa imagem é de 2010, a da Índia é de 2013, é mais recente. Bom, essa do Vietnã, eu até agora estou tentando entender como é que não deu um acidente. Como eles se entendem, Eu não sei, eu confesso que eu não sei. Agora, eu fico imaginando, Perdigão, já imaginou ali no Triângulo da Baltazar, com a Assis Brasil, um cruzamento desse, meu amigo? Meu Deus, não ia ter SAMU para todo mundo. Não ia sobrar nada. Então, rapaziada, tá mais do que na hora. Gente, vamos falar sério agora. Tá mais do que na hora da gente planejar e pensar melhor a mobilidade nas grandes cidades do Brasil. Deixo este questionamento aí para os amigos. Direto da redação, para o Conexão RS, Luiz Gustavo Bives. Boa noite, certo, Bives. Boa Obrigado. noite. Obrigada, até amanhã. A gente vai dar um tempinho no nosso papo. Vamos escutar mais uma música com a Vani? Vamos lá? Vamos lá. Seja onde for, mesmo distante do teu coração, sei que ainda não perdi você. A vida passa às vezes tão depressa, e o que eu falo já não me interessa. E agora não posso mais te ver. Quando eu te vi, cheguei tão perto pra poder falar. Quando eu te vi, essa saudade que não quer passar. E agora não posso mais te ver. Não acredito nessa história que pretende mudar de cidade. É só um caminho pra esquecer. Será que a gente fez a conta errada? Passou da hora, já é madrugada. E agora não posso mais te ver. Quando eu te vi, cheguei tão perto pra poder falar. Voltamos, né, Perdigão? Voltamos. Agora, professor, explica pra gente, então, quando começou essa crise aí no setor automobilístico, né? E o que a gente tem que fazer agora, o que é preciso para que o setor tenha um fôlego? Começou no momento em que o governo privilegiou o consumo em detrimento do investimento. Esse é o primeiro ponto inicial. E o segundo ponto, no momento em que o governo perdeu o controle sobre as contas públicas e deixou que o processo inflacionário reaparecesse de uma maneira um pouco mais acentuada.
Então, nesses 2 episódios, pode-se identificar o início disso. O que é necessário? É necessário que o governo consiga gerar as condições e o ambiente dentro do país para que os investimentos voltem a acontecer. Porque o motor de uma economia sempre é o investimento, né? O setor que agrega valor é a indústria, mas o que gera realmente renda, que vai fazer com que a demanda aconteça, com que as pessoas tenham condições de comprar, de adquirir bens e serviços, inclusive automóvel, é o investimento. Ou seja, é a ampliação da capacidade produtiva e da produtividade das pessoas. E o aumento desta produtividade só se dá com educação e treinamento. Sim. Então, essas são as condições necessárias para que a gente possa sair desse nó que nós estamos hoje, de estagnação aliada à inflação. Isso vai acontecer? Olha, não tem um horizonte até agora limpo a respeito disso. Nós estamos em um ano eleitoral, evidentemente que todas as energias estão voltadas para isso, né? Precisamos ver quem vai ganhar a eleição e qual o posicionamento, né, do eleito diante dessas questões. Evidentemente que este é um ponto importante, inclusive para você, eleitor que está em casa, né? De olhar muito bem o que os candidatos estão colocando nesse momento, né? Qual é o ponto né? O que eles estão sugerindo em relação a como enfrentar esse problema que nós estamos vivenciando. Agora, Marcelo, a indústria ela já não estava esperando aí essa queda nas vendas, até porque o carro é um bem durável, que a pessoa demora, né, até 5 anos para pagar e vai ficar com ele esse tempo todo. Vocês estavam esperando, então, essa queda? Não, tecnicamente a gente não estava imaginando que isso iria acontecer nesse momento. Tanto é verdade que as fábricas, de modo geral, todas estão preparadas para produzir bastante automóveis, né? E a demanda não acontece nesse mesmo volume. A verdade, no nosso setor é muito simples. Para nós chegarmos a uma produção em ganho de escala, obrigatoriamente tem que ter consumo, né? E consumo do jeito que está alicerçado o mercado de automóvel, através da venda tradicional, que é o crédito propriamente dito para a pessoa, nós vamos ter muita dificuldade em crescer nesse mercado. A indústria imagina produzir aí, como eu falei, 6,5 milhões de automóvel. Para estocar na rede é inviável, teria que escoar no mercado esse número. E para isso acontecer, tem que existir uma mudança radical na forma de venda de automóvel no Brasil. O brasileiro imagina que o automóvel é um patrimônio, e é um patrimônio, né? Todos nós temos um automóvel e quando a gente vai trocar, a gente pergunta assim, pô, quanto é que tu paga no meu usado, né? Está pagando pouco. No mercado que se diz querer vender 6,5 milhões de automóvel, o carro usado do nosso consumidor tem que valer a mesma coisa que o zero. O que vai valer o zero? Nada, porque tu tem que comprar um carro, pagar em 24 meses através do sistema de leasing, 36 meses, chegar na concessionária nos outros, ao final desse plano, e entregar o carro e pegar outro. Via de regra, né? E para isso acontecer, falta muita maturidade pessoal, né? Porque, é como eu falei, brasileiro, nós somos apaixonados por automóvel e imaginamos que o nosso produto vale muito mais do que o outro, né? E a gente vai seguir falando, né, do assunto, a gente já conversa com vocês, porque a gente vai voltar para a nossa redação para conversar agora com o Guilherme Roquette, que toda segunda-feira vai estar aqui falando sobre os lançamentos automobilísticos. É isso, Guilherme? Boa noite. É verdade, Dani. Boa noite, Perdigão. Boa noite a todos. Boa noite os convidados que nos acompanham aqui no estúdio. Pois a gente começa falando do principal segmento da indústria automobilística, que é justamente dos carros compactos. A Ford lançou, finalzinho agora da semana passada, o novo Ka. É um veículo compacto, então, como já era o primeiro, mas um modelo totalmente novo, na mesma faixa aí do Onix, do HB20, do Gol. E a Ford está trazendo 3 versões de acabamento e 2 modelos. A versão sedã, que a gente viu agora anterior ali, e esse é o hatch. A versão sedã se chama Ka+, e os acabamentos aí nessas fotos que a gente está vendo, essa versão é a SL top de linha, com roda de liga leve, farol de neblina. Também tem a SE, que básica já vem completa, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas elétricas. E a SE Plus, que é a intermediária, ela adiciona nessa versão básica aí também a
Multimídia, que é o Sync da Ford, né? E também os vidros traseiros elétricos. O Ka está disponível com 2 motores, 1.0 e 1.5. 1.0 ele gera 85 cavalos e 1.5 111 cavalos. Um carro bem que chega num segmento bem movimentado aí, que a gente já teve o lançamento do Up no início do ano. Então é mais uma alternativa para o consumidor. Agora a gente fala então de 2 lançamentos numa categoria bem superior, principalmente para quem quer sair um pouquinho da estrada. A gente começa com o modelo 2015 da Mitsubishi Pajero Dakar. É uma caminhonete que recebeu mudanças aí na frente para tornar o visual mais agressivo, mais fora de estrada. A versão HPE, que é essa que a gente está vendo nas imagens aí, tem faróis de xenônio, olha só a lista de equipamentos. Faróis de xenônio, câmbio automático, com ar-condicionado com saída para os passageiros de trás, banco de couro, sistema multimídia, tem GPS, navegação e o principal, Dani, tração 4x4, o que deixa a Mitsubishi Pajero Dakar aí preparada para enfrentar todo tipo de terreno, para quem quer sair para fora da estrada, levar a família para o campo. E o principal, né, Dani, isso, como eu estava dizendo, com um conforto, né, para toda a família. Quem curtiu a caminhonete, ela está custando um pouquinho salgado para a maioria aí, mas vai de 146 a 172 mil reais. Mas é linda. E, por fim, Dani, uma outra alternativa para quem gosta de SUV, mas quem quer uma cara um pouco mais urbana. A Hyundai já está comercializando a nova Santa Fé, que agora ganhou o nome de Gran Santa Fé. Ela também tem 7 lugares, banco de couro, sistema multimídia, ar-condicionado digital e, entre outros itens, tem um que me chama muito a atenção, que é o teto solar panorâmico. Esse teto solar, ele abre, né? Diferente daquele modelo da Peugeot, a 307 SW, que ele era fixo, não, ele abre e dá um ar muito mais urbano e areja bastante a caminhonete. Ela é uma caminhonete que a gente pode ver que o visual dela é muito mais urbano do que o da Mitsubishi, né? Ela é mais com cara menos aventureira, vamos dizer assim, ela é mais para rodar na cidade mesmo, um pouco mais baixa. E também a tração é AWD, mas não é aquela, ela não tem reduzida e outras opções que a Mitsubishi tem. E tem vários sistemas também de condução, né? Ela muda os sistemas de condução. Ela tem modo conforto para rodar mais na cidade, modo normal e modo esportivo. Isso muda um pouco as características do carro, ela fica mais ágil para andar na estrada, mais econômica para andar na cidade. E Santa Fé custa a partir de 187 mil reais. A gente volta na próxima segunda-feira com mais novidades. Sonho, né, Guilherme? Pois é, eu que gosto de caminhonete, vou sonhar um pouquinho. Até semana que vem, tchau. Valeu, até semana que vem. Agora, Marcelo, voltando a falar aí na redução das vendas, né? Ela se estendeu também ao setor de caminhões, para a gente finalizar aí que o nosso tempo já... Sim, ela se estendeu ao setor de caminhões, porque o setor de caminhões ele é impulsionado pela economia, né? E como o professor falou, a economia, de certa forma, está estagnada e caminhões acaba tendo uma retração natural, né? Agregado a isso, as linhas de crédito para caminhão, como o Finame, ficaram mais difíceis nesse primeiro semestre. O governo deu uma travada nessas linhas de crédito, até para conter, talvez, um pouco esse consumo, acabou fazendo com que o mercado... vamos dizer assim, empatasse. Houve um empate técnico na questão de caminhões, né? Onde nós tivemos mais problemas foi no automóvel e principalmente na motocicleta. Houve uma queda muito acentuada no Brasil inteiro e particularmente aqui no estado do Rio Grande do Sul. Pode ir. Professor, o Brasil tem um dos preços mais caros de veículos, é isso? Sem dúvida. Sem dúvida, em função dos basicamente impostos. da carga tributária. Alguém decidiu que o veículo é algo supérfluo e desnecessário. E que todos nós devemos andar de ônibus e, portanto, resolveu taxar o veículo pesadamente. Quanto, mais ou menos, professor? 40%, 50%, mais ou menos, eu acho. É muito alto, Marcelo né? pode dizer 50, Tanto que né? a gente vê, né, o mesmo carro em outros países hoje bem mais metade barato, né? do preço de um veículo é impostos, é carga tributária. Ou seja, os 180 mil, na verdade, é 90. Olha a diferença, né, professor? Olha, pois é. Não é 180, né? É menos, né? Mas é porque aquilo que eu disse, alguém decidiu que você não deve andar de carro. Você não pode ser egoísta querendo andar de carro, entendeu? Tá certo. Você tem que andar de ônibus.
Como o ônibus não funciona... Se o ônibus for bom, se o transporte público for bom, tudo bem, né? Vamos andar de ônibus. Esse é o nosso problema, né? Aquela questão da mobilidade que ele falou. Obrigada, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no Conexão. O professor volta semana que vem, né, professor? Com certeza. A gente está acabando, mas antes a Vani passa os contatos aí, né, Vani? E vamos cantar mais uma pra gente. Os meus contatos estão todos no meu site oficial, que é vanik.com.br. Ali, quem quiser acessar minhas músicas, ver o meu clipe, contratar shows, está tudo lá no meu site. Tá certo, o Conexão fica por aqui. Beijo, a gente se vê amanhã. Uma boa semana, até amanhã. Vamos lá? Não precisa mais me procurar. Aqui não é mais o seu lugar. Tudo que a gente construiu, você jogou fora. Se essa distância é tão ruim, porque deixou que eu fosse embora assim? Não precisa mais me procurar. Eu bem que falei, eu disse que não voltaria. Se antes chorar